Avi, eu juro, você precisa ouvir isso antes que tirem do ar. O quê? Não me diz que é mais uma daquelas histórias de que o homem não pisou na lua. Não, pior, muito pior. Você já reparou que toda vez que chove em Curitiba, um novo streaming lança uma série de apocalipse? Coincidência? Eu acho que não. Ah, pronto, Igor, você tá me dizendo que os streamings controlam o tempo agora. Não controla, Mavi, mas influencia, eu tenho certeza. É o projeto Tempestade de Engajamento. Eles fazem chover pra ninguém sair de casa e todo mundo maratonar a série. Tá, peraí que isso tá começando a fazer sentido. Porque será que foi por isso que choveu sem parar no dia que lançaram Dark? Exato. Tudo conectado, Mavi, tudo conectado, folhetins. Tá, chega, antes que a gente comece a receber mensagens da NASA, deixa eu esclarecer. Essa teoria é totalmente inventada por nós, tá, folhetim? É, mas ela é o gancho perfeito para a gente falar do tema de hoje. Teorias das conspirações. Ai, não vai, cara. Teoria. É tá tão conspirado que não é pra você falar, Igor. Exatamente. Mas ela é o gancho perfeito para a gente falar do tema de hoje. Teorias da conspiração na cultura. É, eles tentaram nos silenciar, mas o Igor não deixou. Essas histórias absurdas que nos fazem rir, arrepiar e às vezes até duvidar da própria realidade. Então, prepara o chapéu de alumínio e senta com a gente, porque o episódio de hoje promete revelar todas as verdades ocultas. Ou será que não? Hum. Uh! Tá, vamos começar por uma pergunta que move toda boa teoria da conspiração. E se tudo que a gente acredita fosse uma grande encenação? Ou se as estrelas pop tivessem vindo de outra época. Tipo, a Taylor Swift tem uma teoria de que ela seria a reencarnação de uma sacerdotisa satânica dos anos 40. Essa é completamente maluca. Mas é real, tá? Essa teoria surgiu num fórum dos Estados Unidos lá por 2016, comparando fotos da Taylor, nossa loirinha, com a Zina Lavi, filha do fundador da Igreja de Satã, que só a Igreja de Satã já é meio que teoria da conspiração por si só, né? Sim. A galera jura que é a mesma pessoa. Bom, e é o clássico. Então começa com uma piada e termina com um vídeo de 2 horas no YouTube de provas incontestáveis. Eu amo passar horas assistindo esses vídeos de teoria da conspiração, cara. Eu adoro. Teoria da conspiração, ela tem um ganchinho, né? Que nos pega, faz ali a gente ficar pesquisando às 2 da manhã. Uhum. E é isso que a gente vai discutir hoje, porque a gente ama acreditar em conspirações, mesmo quando a gente sabe que elas são absurdas. Pois é, e olha só, a expressão teoria da conspiração começou a se popularizar depois do assassinato do presidente americano John F. Kennedy em 1963. O historiador norte-americano Richard Hofstede, ai, Hofstede, eu não vou saber falar sobre ele. Bom, ele em um ensaio de 1964 chamado The Paranoid Style in American Politics, analisou esse comportamento. Ele dizia que o conspiracionista é movido por uma sensação de ameaça constante, como se o mundo estivesse sempre contra ele. E isso se conecta com o que a psicóloga social Karen Douglas, da Universidade de Kent, explica hoje. Ela estuda as motivações por trás dessas crenças e diz que as pessoas acreditam em conspirações por três motivos principais: o social, pertencer a um grupo que sabe algo secreto; o epistemológico, querer entender o mundo; e o existencial, buscar controle quando se sente impotente. Ou seja, quando algo parece inexplicável, tipo uma pandemia ou uma catástrofe, é mais reconfortante, psicologicamente falando, achar que tem alguém no comando, mesmo que seja um comando reptiliano. E é aí que entra o tal do infotainment conspiratório, que é um termo usado por pesquisadores da Universidade de Amsterdã, como especialista em mídia Peter Wasterman, para descrever como a mídia mistura informação com entretenimento em torno dessas teorias todas. É o formato que a gente vê no TikTok, no YouTube e até em filmes como Código da Vinci e Não Olhe para Cima.
Eu tenho muita vontade de ler os livros do Dan Brown por conta disso. Eles são Porque, incríveis. nossa, eu quero muito ler. Você já leu o Dan Brown? Já eu amo, eu tenho Ai. vários. E o pior é que o pessoal conhece muito o Código da Vinci, Uhum, Anjos, Demônios, Inferno. Só que pra mim, e são incríveis, concordo, uhum. tenho esses também, mas os que mais brilham meus olhos dele são os mais antigos, Ponto de Impacto, Fortaleza Digital, Ah, que são ai, eu sensacionais e imagino. é pura teoria da conspiração. Ai, você vai ter que me emprestar, Dan Brown. Pior que eu acho que eu só tenho o da Vinci. É, o Da Vinci eu tenho numa edição horrível, inclusive. Ai, a minha Toda edição é compacta, lindíssima. assim. Ah, Lindíssima, com fotos, imagens, capa dura. só que agora tá muito caro pra comprar, porque lançou o último livro agora da saga, e aí todos deu uma hypada, assim, daí o preço tá lá em cima. Vou esperar Black Friday. Tá chegando, tá chegando. É. Mas bora Ó, voltar. bom, agora convenhamos, o mundo pop também alimenta isso lindamente. Tem teoria pra tudo, inclusive as que eu acredito. Tem a clássica do Paul is Dead, em que o Paul McCartney morreu lá em 1966 e foi substituída por um sósia chamado Billy Shears. Essa teoria surgiu numa rádio estudantil nos Estados Unidos em 1969, quando um DJ da Universidade de Michigan começou a apontar algumas pistas nas músicas do Beatles. Tipo o Revolution 9 tocado ao contrário, que supostamente já começa aí, né? Tocar ao contrário disso. Eu amo os Isso, tocados ao contrário. sim. Que diz Turn Me On Dead Man. E a capa de Abbey Road, que seria um cortejo fúnebre. O Lennon de branco seria o padre, o Ringo o coveiro, o George o coveiro e o Paul o morto. E vai piorar, folhetinhos, vai piorar. Tá? Essa foi só a abertura. E detalhe, tá? Até hoje, o Paul tira sarro disso. Ele lançou um álbum chamado Paul is Alive em 1993. Cara, eu amei muito afrontando, velho. Genial. E não é essa música. Hollywood também é o maior reator de teorias conspiratórias da cultura. Filmes como Matrix, Arquivo X, O Show de Truman giram em torno da ideia de que o mundo é manipulado por uma força invisível. Uh. Isso sem falar nos Illuminati, né? Claro, quem comanda tudo isso aqui, que originalmente era um grupo real. Eita, eu tô começando a acreditar. Em 1776, na Baviera, mas que viraram sinônimo de elite secreta no imaginário coletivo. E quando a Beyoncé fez aquele triângulo com as mãos nos shows, pronto. A internet declarou que ela comandava o mundo e eu acredito. Ela Eu também. comanda. Não, a Beyoncé não. Mas eu acredito na teoria dos Illuminati. Algumas ali parecem fazer sentido. Tem, inclusive, um autor chamado Michael Barkun, da Universidade de Syracuse, que mapeou os padrões dessas crenças. E ele diz que toda essa teoria da conspiração parte de três premissas: nada acontece por acaso, tudo está conectado e nada é o que parece. Ou seja, é quase como uma filosofia, só que invertida. Estudos que mostram que acreditar em teorias da conspiração pode até dar uma sensação de autoestima temporária. Tipo, eu sei de algo que os outros não sabem. O psicólogo francês Serge Moscovitch falava que as conspirações são uma forma de mitologia moderna. Elas transformam eventos caóticos em histórias com vilões e heróis. Faz sentido. Ou seja, é a mesma estrutura de uma novela. Já estão com saudades do Odete Roitman. Só que sem roteiro e com desinformação. E esse fascínio é o que faz as teorias virarem combustível para a cultura pop. Da música ao cinema, a conspiração é o jeito que a gente encontrou de brincar com medo e transformar incertezas em narrativas. É isso, a conspiração vive da falha da memória coletiva e também do desejo de que o mundo esconda segredos.
E às vezes parece que os roteiristas e os teóricos da conspiração dividem até mesmo a mesma sala. Ou o mesmo café, né? Geralmente estão sempre num cafezinho. É isso, eles tomam um cafezinho tudo junto. Eu Estão não lá no Agou duvido nem um Cósmico. pouco. Até porque o cinema e as séries transformaram esse medo do oculto em uma estética, né, gente? O pesquisador Mark Fairstein, da Universidade da Flórida, chama isso de imaginário conspiratório. Ele diz que as narrativas de conspiração se tornaram uma forma moderna de contar histórias sobre poder. Então, tipo assim, a gente não acredita mais em deuses gregos comandando o mundo, mas acredita em corporações secretas, inteligências artificiais e os governos com chips de controle. Os chips na vacina, né? E o mais interessante é que a ficção ajudou a moldar como a gente imagina essas forças ocultas. Um bom exemplo disso é Arquivo X. A série dos anos 90 virou um símbolo da paranoia contemporânea. O FBI, os alienígenas, os microchips, tudo conspirando para esconder a verdade lá fora. Cara, você pensa que salada mista que a pessoa fez nisso aqui. Tipo, FBI, alien e microchip, tudo num só. Gente, Arquivo X é icônico. Você chegou a assistir Arquivo Não, eu X? sei o que que é, já vi alguns pedaços quando passava, eu acho que no FX, alguma coisa assim, ou na Fox. Mas, assim, de parar e assistir e acompanhar, não, Teve nunca uma peguei. época que passava muito nessas séries de madrugada da Globo. E daí você só É, pegavam os pode ter sido. episódios perdidos. E daí, assim, Sim. era sempre uma coisa muito doida acontecendo. E você ficava tipo, Aham. Sim, era muito aleatório. e eu lembro que eu era pequena e tinha ali uma certa dificuldade de entender a questão de atuação, atores, como que funcionava. Então eu sempre via como recortes, e daí eu ficava tipo, eu ficava impactada real, tá? Principalmente quando tinha microchips alienígenas. Ela acreditando que era real. Exatamente. E o criador da série, Chris Carter, já contou em entrevistas para Rolling Stones que ele se inspirou nas teorias da Guerra Fria. Aquela sensação de que o governo sempre sabe mais do que conta. Inclusive, essa é uma teoria que eu acredito. Ah, eu também, com certeza, ainda mais vindo dos Estados Unidos. Bom, a série foi tão influente que mudou até o vocabulário da cultura pop. O Trust No One e o I Want to Believe viraram lemas de uma geração que cresceu desconfiando da imprensa e da ciência. E quem é que achava que I want to believe, I want to be free? Um minuto de silêncio. Desculpa. E olha que curioso, a revista Time publicou em 1997 uma matéria mostrando que o número de americanos que acreditavam em vida extraterrestre subiu quase 20% durante o auge do Arquivo X. Ou seja, a ficção não só reflete a conspiração, mas ela também ajuda a espalhar. Uhum. E se a gente pular para a telona, o negócio fica ainda mais intenso. Filmes como O Show de Truman, de 1998, e Matrix, de 1999, colocaram todo mundo para duvidar da própria realidade. Sim, Matrix é muito bom, meu Deus. Enfim, o filósofo francês Jean Baudrillard, que estudava simulacros e realidades falsas, inclusive inspirou Matrix. O livro dele de Simulacros e Simulação aparece no filme. Literalmente, o Neo guarda dentro dele o dinheiro. Ai, maravilhoso! Vou ter que assistir Matrix de novo só para rever. E o Show de Truman foi estudado até em psicologia. Em 2008, o psiquiatra americano Joe Gold escreveu o Truman Show Delusional, um tipo de delírio onde as pessoas acreditam estar sendo filmadas o tempo todo. Imagina tu explicar pro teu psiquiatra, assim, doutor, eu tô achando que o senhor é um personagem da série que eu tô assistindo lá do meu streaming. Imagina, eu acho muita loucura. Eu acho que E se eu falasse isso, meu psicólogo ia me internar agora. é toda aquela vibe do energia de protagonista, dos videozinhos de TikTok. Faz sentido. Mas é isso. Essas obras são alegorias do nosso medo de não estar no controle. Elas transformam um caos político e tecnológico em drama humano. E hoje quem carrega essa tocha, obviamente, é Black Mirror, né? Total, né? O criador Charlie Brooker disse em uma entrevista no The Guardian que a série não é sobre o futuro, mas sobre o presente ligeiramente distorcido. A paranoia digital é o novo alienígena.
Ou seja, a gente troca o governo secreto por um algoritmo invisível e pronto. Nova conspiração pronta pra maratonar. E faz todo sentido, né? Quantas vezes a gente assiste Black Mirror e fala: caramba, eu consigo ver isso acontecendo. Ou passa alguma coisa, tem alguma tecnologia que a gente viu muito similar na série. Interessante e curioso de tudo isso é que tem uma base real. Pesquisas da MIT Media Lab mostraram que notícias falsas e teorias conspiratórias se espalham 6 vezes mais rápido nas redes sociais do que informações verdadeiras. Ou seja, a gente é um ótimo roteirista de ficção mesmo quando não quer ser. E tem um outro lado genial também, né? O marketing conspiratório. É tipo quando as marcas fingem que vazaram alguma coisa só pra gerar um buzz ali. Uhum, Taylor Swift faz sempre. também conhecido como marketing de buzz. E isso começou com um conceito viral de marketing lá nos anos 2000. Um exemplo clássico é The Blair Witch Project, ou o filme de 1999, mais conhecido como A Bruxa de Blair. Eles criaram sites falsos, arquivos de investigação e fizeram o público acreditar que o filme era real. Inclusive, eu era uma dessas pessoas que achava que o filme era real. Eu ia falar isso agora. Eu fui descobrir, sei lá, eu já tava estudando cinema, assim, sabe? Eu passei anos aquele. Tanto é que eu sempre falava que A Bruxa de Blair era um dos meus filmes preferidos, porque eu falava, cara, mas aquilo é real, foi muito bom. Eles conseguiram documentar aquilo, sabe? Enfim, continua sendo um dos meus filmes favoritos. Mas enfim, deu super certo, porque o filme custou só US$ 60 mil, ou seja, saiu de graça e faturou mais de 200 milhões. Cara, é muito louco você pensar que um filme de 60 mil lucrou 200. Uhum. Esse sabia o que estava fazendo. E hoje esse mesmo tipo de lógica aparece em campanhas como a da Barbie, agora em 2023, que transformou o segredo do enredo num quebra-cabeça coletivo. A conspiração virou estratégia de engajamento e a gente, claro, participa bem feliz. Aham. Tem uma pesquisadora brasileira, Tatiana Roque, professora lá na UFRJ, que fala uma coisa linda sobre isso, que as conspirações, no fundo, são espelhos do nosso tempo. A cada época a gente cria o inimigo que faz sentido para aquele momento. E faz sentido, porque, ó, quando a gente data ali os filmes de Matrix, ou do Truman Show lá, enfim, é sempre o final da década de 90, onde a gente não sabia o que viria ali em 2000, né? Inclusive, esses dias eu tava reassistindo Alien, do Steven Spielberg, lá, nos primeiros. Cara, o filme se passa em 2023, eu acho, 2024, alguma coisa assim. Eu fiquei, gente. E daí era um filme super tecnológico, com aqueles cyborgs lá, e assim, a gente aqui discutindo, enfim. Então eu acho que é isso, né? Faz sentido o que a Tatiana fala, porque é isso, a gente reproduz aquilo que tá naquele tempo, né? Naquele momento. Eu só queria dizer que eu achei aqui que estava poético, e daí você levou para um lado muito real, e a sua realidade de fatos me deixou deprimida, mas tudo bem, porque você está falando a verdade. Ali na Guerra Fria era o comunismo, nos anos 2000 foi o terrorismo, e agora é a tecnologia e a manipulação da informação. Basta me aceitar. Né? E tudo isso vira entretenimento, mas também vira um ponto de reflexão. Porque a teoria da conspiração é, de certo modo, um jeito de lidar com essa incerteza toda que nos rodeia. A arte transforma esse medo em narrativa e a gente se reconhece nela. É, folhetins, até que a gente deu bastante risada. Então, clones, Beatles mortos, reptilianos, enfim. Mas agora é hora de virada de tom aqui, é um momento sério. Porque atrás das teorias engraçadas tem um lado sombrio. Nem toda conspiração é só entretenimento. Algumas saem das telas e começam a afetar a vida real de verdade. E isso não é força de expressão. O professor Joseph Lusinkin, é um nome bem difícil, da Universidade de Miami, explica que as teorias da conspiração sempre existiram, mas se tornaram mais perigosas quando elas começaram a se espalhar nas redes, sem filtro, sem checagem e com a força do algoritmo. Ou seja, é um potencializador aí de espalhar, né? E aí que entra o caso mais emblemático dos últimos tempos, o QAnon. Para quem nunca ouviu falar, o QAnon é uma teoria que surgiu nos Estados Unidos, né? Clássico berço das teorias de conspiração, por volta de 2017.
quando um usuário anônimo, o que dizia ter informações secretas do governo. Segundo ele, existia uma elite mundial satânica que controlava tudo e que seria desmascarada pelo presidente Donald Trump. Cri, cri, cri. Sim, e o mais assustador é que essa história começou com uma brincadeira em fóruns anônimos, mas acabou virando um movimento político real. Pesquisadores da MIT Media Lab mostraram que em 2020, postagens ligadas ao QAnon tinham mais engajamento no Facebook do que páginas oficiais de veículos jornalísticos. E o que é muito triste, porque significa que a conspiração venceu o jornalismo no jogo da atenção. E o perigo é justamente esse, quando a ficção ganha status de verdade alternativa. Uhum. E isso ficou claro também durante a pandemia, né? As teorias anti-vacina, por exemplo, cresceram tanto que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, cunhou um termo para esse fenômeno: infodemia, ou seja, uma epidemia de desinformação que se espalha mais rápido que o próprio vírus. Eu queria abrir um parênteses aqui e recomendar para os folhetins um episódio que tem no YouTube. É uma sketch, na verdade, muito boa, de um artista brasileiro muito bom, que é do Raoni Phillips. Ele faz uma sketch com Girls in the House, que ele faz um The Sims, e ele brinca com essa ideia de uma maneira incrível. Eu não vou dar spoilers para quem ainda não viu, mas vale muito a pena ver. Enfim, vejam, é muito bom. Só isso. Fica a dica para os nossos folhetins. Uhum. E os efeitos dessa desinformação toda foram concretos. Um estudo publicado na revista científica Nature Human Behavior mostrou que a exposição contínua a fake news sobre vacinas reduziu em até 6,2% a intenção de vacinar entre adultos no Reino Unido e nos Estados Unidos. E aqui no Brasil também eu não vou saber dizer a porcentagem, mas quantas pessoas você não viu falando que não ia vacinar por motivo XYZ? Ou as pessoas com medo, né? E até hoje, na verdade, ainda é uma luta, assim, para conseguir campanha de vacina, fazendo com que as pessoas se vacinem. Bom, isso parece pouco, mas em escala global é gigantesco. Inclusive, teve uma doença aí, até que eu lembrei agora, não sei se tá qual que estava erradicada há muito tempo, aqui até que no Brasil voltou por Uhum. conta de, acho que foi sarampo. Acho que foi o sarampo que voltou a ter casos aí por conta da falta de vacinação nas crianças. Bom, como eu estava dizendo, então, isso em escala global é muito tenso, é gigantesco, e aí que a gente vê a diferença entre o infotainment conspiratório, que diverte, né, que como a gente já estava falando no começo do episódio, e o infoterrorismo informativo, né, que manipula e causa medo, causa desinformação, e é uma onda gigantesca e super perigosa. Isso mesmo, Igor. E tem um caso curioso de como essa fronteira é bem tênue. Você lembra daquele documentário que tinha lá no History Channel, Ancient Aliens? Como esquecer, né? O programa que praticamente transformou alienígenas em deuses da antiguidade. Inclusive, eu adoro o History Channel. History Channel é tudo de bom, mas às Uhum. vezes pode ser perigoso, porque o programa tinha um formato documental, como bem lembramos, e a estética científica fazia parecer tudo muito legítimo. A arqueóloga Sarah E. Bond, da Universidade de Iowa, escreveu um artigo sobre isso, mostrando como essas narrativas são perigosas, porque apagam culturas humanas reais e atribuem seus feitos a ETs. Ou seja, quando a teoria da conspiração se traveste de ciência, ela reescreve a história. Isso também acontece na nossa política. O filósofo Humberto Eco, no livro O Cemitério de Praga, fala que as conspirações são romances que escaparam do controle do autor. Elas nascem como narrativa e acabam moldando o mundo real. E o autor, nesse caso, somos todos nós, né? Compartilhando, comentando, curtindo, enfim. Cada reenviar a mensagem vira um parágrafo novo nessa história coletiva. Mas calma, folhetins, nem tudo é tragédia, né? O lado bom é que dá para combater isso com educação midiática, senso crítico e, claro, bom humor. Sim, e várias iniciativas estão fazendo isso. A Unesco, por exemplo, tem um programa global chamado MIL, Alliance Media and Information Literacy, que ensina jovens a identificar desinformação e pensar criticamente sobre o que consomem.
Igor, e tem um dado que eu amo. Segundo uma pesquisa da Reuters Institute em 2023, o Brasil é um dos países com maior interesse em aprender a reconhecer fake news. Também, né? É um país que tem muitas fake news. 74% dos entrevistados disseram que querem saber mais sobre como verificar informações. Ou seja, nem tudo está perdido. Talvez porque o brasileiro, no fundo, sempre soube que a vida é meio novela e meio conspiração, né? Mas a diferença tá em saber quando é roteiro e quando é manipulação. Principalmente agora com essa onda de vídeo com IA que a gente tá tendo, que cada vez é mais verossímil, parece muito real. Exatamente. E no fim, a moral da história é simples. Duvidar faz bem. O problema é quando a gente só duvida dos outros e nunca duvidamos de nós mesmos. Afinal, a gente também erra. Uhum. Perfeito, Mavi. E que o Teletrama continue sendo espaço para a gente rir das teorias, entender seus bastidores e, quem sabe, aprender a olhar o mundo com um pouco mais de curiosidade e um pouco menos de paranoia. Aí eu amo. Agora você já sabe. Hum. Se o episódio sumir misteriosamente da plataforma, vocês já sabem, né? Bom, teoria confirmada. Agora vamos para as nossas lembranças culturais. Agora é hora das lembranças culturais, o momento em que nós dividimos uma memória afetiva pessoal ligado ao tema. Mavi, para começar, qual a sua teoria da conspiração favorita? Gente, a minha teoria da conspiração favorita é uma que veio da minha cabeça, provavelmente influenciada. Ela faz a teoria dela. Eu faço a minha Um teoria. tie-dye de teoria. Sim, por que não? Ô, amigo, na explosão criativa da próxima revista a gente vai colocar como fazer a sua própria teoria da conspiração. Eu vou dar o passo a passo. Mas muito provavelmente ela foi influenciada por diversas outras teorias. E a minha teoria é que o Michael Jackson branco é um clone mal feito do Michael Jackson preto. Se ele tá vivo ou se o original tá vivo ou tá morto, eu não sei. Isso nunca entrou na minha teoria. Mas é que foi só uma maneira da cientistas, sei lá, quem tá do poder, ver se eles colocassem uma coisa completamente absurda e falarem, é isso aí, você finge naturalidade que o mundo vai passar a acreditar que é natural, que é isso mesmo, e o mundo ia acreditar ou não. Porque, gente, é impossível que seja a mesma pessoa. Eles são completamente diferentes. Não tem nada de similar. Mas as pessoas querem me dizer que o Michael Jackson branco é o Michael Jackson preto. Pra mim é um clone que deu errado e eles falaram, vamos ali, ó. A gente conta a história e mantém assim. E todo mundo acreditou. Ou seja, eles comprovaram a teoria deles. Essa é a minha teoria. Eu criei. Meu Deus, amiga, você foi longe. Meu Deus. Eu acho que você foi longe. Ali você foi. Ela não Eu teve. acho que ela faz muito sentido. Não faz sentido. Não faz Mas. sentido o Michael Jackson, tipo, ele é icônico, mas ele não faz sentido. Eu nunca Não. vi um vitiligo tão pesado quanto aquele. Ah, mas é porque ele fez isso depois artificialmente acelerando o processo, né? Tipo, ele viu que ele ia ficar assim, então ele. História que contaram. Ele Bom, tá, mas ele, tudo ele bem. tá preso no calabouço da Beyoncé compondo música até hoje. Tadinha da Beyoncé. Foi arrastada pra teoria. De graça. Mas tudo bem, Cara, essa é a minha teoria. ok, E vamos respeitar a é tua. assim que ela se fez. Agora eu quero saber a sua. Qual que é a sua teoria da Cara, conspiração eu favorita? acredito em muitas teorias da conspiração, porque pra mim todas elas têm algum senso de verdade, como a gente tava falando, elas têm um fundo de verdade. Então, pra mim, e daí quando eu paro pra assistir aquelas coisas, eu fico, faz sentido. Mas enfim, eu acho que duas, eu vou dizer três preferidas, porque é impossível dizer só Ai, uma. amo. Uma delas é a que o Michael Jackson continua vivo. Pra mim, não faz sentido aquela morte dele. Tá tudo muito estranho até hoje. A tua teoria. O pobre. Ninguém viu ele morto. Ninguém. Amigo, não. Ele não tá morto. Ele pode ter morrido depois. Mas em 2008 ele não morreu, não. Ele é o Tá? Death Reutemann da música. Sim, exatamente. Ele vai voltar em algum momento. E aquelas pessoas que já foram vistas na rua que parece exatamente a cara dele e com a mesma voz. Ah, não, para. E, Sósia. e, Amigo, e é nem muito ele antes parece de com ele. IA. E é muito antes de IA existir, tá? Nem ele parece com ele.
Isso você tem um ponto. Mas enfim, as outras duas uma sobre a Princesa Diana ter sido assassinada pela família real. Essa pra mim faz muito sentido, né? Ainda mais depois que vocês assistirem The Crown, aí você fala, tinha muitos e muitos motivos pra eles quererem matar a Diana. Foi matada. E a terceira é que eu não vou saber dizer, eu nunca me aprofundei muito nessa teoria porque eu fiquei com muito medo de surtar com ela, mas é sobre os Illuminati. E, cara, é impossível que o mundo seja do jeito que é, de uma forma tão, um sistema tão integrado. Cara, tem alguma coisa muito louca que acontece por trás. Não é, não, amiga, a gente depende 100% de poucos mercados, de poucas economias no mundo. É muito bizarro como tudo funciona de um jeito que parece natural, mas ao mesmo tempo, qualquer pedrinha ali, ó, igual a pandemia, desmoronou inteiro. Desmoronou tudo. A gente. Não. Tem alguma coisa por trás aí. Eu não tive. Eu acredito, mas eu não tive coragem de ir atrás. Porque eu fiquei, cara, eu acho que se eu for mergulhar nisso aqui, eu vou surtar. Então, por enquanto, vamos manter assim. Eu vou te contar um segredo. Capitalismo. Mas, cara, não é. Eu entendo. É um monstro. É um monstro. Mas um monstro que pode ter um vilão, tipo, comandando tudo. Será? Ah, e Fica a até. dúvida no ar. E, Esse é o brilho das teorias da conspiração. e eu quero só jogar uma que eu não vou desenvolver, mas pra mim, P. Diddy, Beyoncé e Jay-Z são Ah, super eu vou interligados. cortar esse. Não, não, não. Eu gostaria de me abster, que é nesse momento aqui, a minha opinião não está sendo expressa neste episódio, mas ele não me permitiu cortar. Hum. Ah, amiga, para. Eu não confio nesse trio aí, não. Hum, eu Mas tudo pensando que bem. você ia falar dos discos da Xuxa tocando ao contrário, sem com uma dessa. A gente Mas não tudo falou dessa e nem dos Simpsons, né? dos Simpsons. Ah, não, é porque dos Simpsons é real, né? Nem Não, teoria da conspiração, eu mas. acho que Simpsons tem que ser um episódio só pro Simpsons, só pra gente falar dos Boa, quem Simpsons. sabe é o próximo. Não é. Porque faz. Mas e vocês, aí de casa, conta pra gente, qual que é a sua teoria da conspiração favorita? Tá liberado inventar? Eu inventei, você pode. Até porque quem é apoiador tem acesso à revista, vai ter um passo a passo de como criar a sua teoria da conspiração. Aproveita que a gente não fechou a edição ainda do próximo mês, eu já boto. É isso. E assim, nesse tom de risadas gostosas e conspirações, dúvidas no ar, a gente chega ao fim de mais um Teletrama. O papo foi cheio de risada, mas o mais legal é que dá pra sair daqui com novas perguntas, ou seja, que eu pulga atrás da orelha. E é isso que a cultura faz, provoca, cutuca e faz pensar. Então, segue a gente nas redes sociais e manda a sua teoria da conspiração favorita, que a gente quer conspirar junto com vocês. E até pra não perder uma coisa que já tá virando um jargão, que é teoria da conspiração, gente, é a coisa mais puro suco do Brasil. É muito puro suco do Brasil, cara. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá, folhetins. Tchau! Na verdade, eu não quero me encerrar. Eu voltei. Tipo os filmes. Sim, cena pós-crédito. Você sabia, Igor, que tem uma teoria da conspiração que coloca a Globo com informações privilegiadas lá na novela O Clone, porque ela teria soltado o clone na novela para ver a reação do público, porque lembra que logo na mesma época surgiu a ovelha Dolly e tudo mais. Olha, faz sentido. É, fiquem com essas cenas A Glória pós-créditos. Pérez, assim. Coladinha com o Vaticano. E a gente termina esse episódio com você congelando a gente igual a Avenida Brasil. Muito bom. Tchau!